Turma, nós vamos fazer um vídeo explicando um pouco a respeito de controle estatístico do processo, que eu acho que é um assunto que vocês precisam para fazer o portfólio 2. Então, nós temos aqui uma apresentação realizada no Prezi. Esse Prezi é a mesma coisa que o PowerPoint, só que ele tem algumas funcionalidades bem legais. Iniciando alguma conceituação a respeito de controle estatístico do processo, nós temos o conceito de variabilidade. A variabilidade é a capacidade de se submeter a variações, a mudanças. Os processos sempre estão sujeitos à variação. Todo processo varia. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você pegue as alturas dos colegas da sua sala de aula. Então, nós temos aí uma medição, pode ser feita. A variável, então, será a altura e a meta, ou seja, a ideia que nós temos que existe uma média entre 1,70 m. Quando você vai fazer essa aferição, você pode buscar uma tabela desse tipo. Cada 5 elementos você faz uma medida e registra, fazendo uma amostrinha com 5 elementos. Tira a média dessa amostra e tira a diferença entre o maior, 1,73, e o menor, 1,65, que é 0,08 nesse exemplo, chamado de amplitude. Posso pegar 15 amostras, ou seja, na verdade eu tenho um universo de 75 alunos, vamos dizer assim, né? E tomando essas medidas eu encontro as médias de cada amostra, cada 5 elementos de uma amostra, cada 5 elementos eu tenho uma média, depois eu tiro a média das médias. Eu posso fazer esse tipo de abordagem, né? As amplitudes e depois a média das amplitudes. Esse conjunto de valores que está apresentado nessa tabela, ela pode ser apresentada de diversas formas, né? Na forma de gráfico, por exemplo, de histograma. Então você tem que isso aqui, ó, é um histograma. Mas você pode ter também um sistema de carta de controle, né? Que mostra mais ou menos como que variou em torno de uma média, usando 3 desvios padrão como limite. Como que variou as alturas desses colegas nessas amostras todas aí, né? Então, isso seria mais ou menos a ideia do controle estatístico do processo. E o controle estatístico do processo, normalmente, para a carta de variáveis, normalmente são 2 cartas. Você faz uma carta para a variável que você está aferindo e uma carta para a amplitude. Normalmente, boa parte daquilo que nós conseguimos aferir pode ser colocado em uma distribuição, né? Uma curva, que é uma silhueta do que está acontecendo com aquele fenômeno ou com aquela medição, com aquela aferição. O conceito fundamental por trás do controle estatístico do processo, o CEP, é que quase todos os fenômenos que podem ser medidos formam uma distribuição estatística. Todos os processos que podem ser medidos, todos os fenômenos, eles formam uma distribuição estatística. A saída do processo é uma variável e sua variação pode ser representada por uma distribuição. A silhueta que eu acabo de dizer, que é uma distribuição, seria essa linha. Normalmente, essa distribuição ela vai ter um formato. Então, vamos saber por quê. Na conceituação de distribuição, é preciso que a gente entenda uma coisa, que as distribuições classificadas como normais, ou seja, existe uma distribuição chamada normal, ela possui certas características que facilitam o seu estudo. Na maioria dos processos realizados pelo homem, ou por nós, né, possuem uma distribuição normal. Não significa que todas são normais, mas boa parte são. Então, nós temos que ver, né, que também existem diferenças nessas distribuições, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma coisa que é normal numa distribuição é você ter diferenças que a gente chamou aqui de localização, dispersão e formato.
Na realidade, matematicamente, isso é dito, é usado o termo kurtose, né? Então, você tem um índice de kurtose igual a zero, ou maior que zero, ou menor que zero, que vai gerar, né, vai significar um achatamento, ou ela é igual a uma curva ideal normal, ou vai produzir uma distribuição mais afunilada, mais alta, normalmente chamada de leptocúrtica, ou uma distribuição mais achatada, normalmente chamada de platicúrtica. Tem também essa parte da assimetria, né? Se esse coeficiente V seria isso aqui, né? Essa formulinha aqui. Se o coeficiente V for maior que zero, a distribuição tem uma cauda voltada para a direita. Se ele for menor que zero, a distribuição tem uma cauda para a esquerda. E se for igual a zero, a distribuição vai se aproximar de algo mais simétrico, vai ficar igual dos dois lados, né? Ou ela pende para o lado direito, se for maior que zero, ou pende para o lado esquerdo, se for menor que zero, ou ao centro, né, mais simétrico, se for igual a zero. Muito bem. Ocorre que na distribuição normal, você tem que, dentro do espaço dessa curva de Gauss, dessa curva normal, existe a possibilidade de ocorrência dos eventos, né? Por exemplo, se eu tiver centrado aqui um fenômeno, as medidas de altura dos alunos, se eu pegar a média mais um sigma, existe a possibilidade de que 68,26% dos alunos tenham alturas nessa faixa. Então, o desvio padrão ali, eu fiz um cálculo das alturas com aquela tabela, com aqueles números, e estava dando 0,05. E a média de 1,70. Então, nós poderíamos ter alturas entre 1,75 e 1,65. Entre 1,65 e 1,75, 68,26% dos alunos teriam alturas nessa faixa. Se for com dois sigmas, essa curva ela diz que 95,46% dos alunos podem ter alturas nessa faixa. E se for com três sigmas, então você pode ter 99,73% das pessoas cuja altura você está aferindo, as alturas podem estar nessa faixa. 99%. Ou seja, a gente poderia raciocinar de forma contrária. Se eu tenho uma média, que é 1,70 mais 0,15, que seriam 3 sigmas, ou seja, 1,85, entre 1,85 e 1,55, nós teríamos quase que todas as faixas de altura possíveis ali. Ou seja, ia cobrir 99,73%. Isso é uma probabilidade, não significa que ela obrigatoriamente vai cobrir todos os alunos, mas 99,73% seria a probabilidade de que todas as alturas estivessem ali dentro dessa faixa de 1,55 a 1,75. Se ocorre uma medida, né, uma altura fora dessa faixa, a gente vai dizer que isso é uma causa especial. Se ocorre alguma coisa dentro, alguma anomalia dentro dessa faixa de 3 sigma, principalmente nessa região do primeiro sigma, nós podemos entender que existem causas comuns de variação que podem ocorrer aqui dentro. E ele fala aqui embaixo que a curva normal, né, que é essa distribuição aqui, ela pode ser representada você sabendo a média, no caso do nosso exemplo das alturas dos alunos, você tem a média de 1,70 m e você tem um desvio padrão de 0,05. Seria como se fosse 5 centímetros. A área do gráfico pode determinar a probabilidade de um evento ocorrer. Pode acontecer.
Não significa que ocorra. Mas por que eu devo usar o CEP, né? Eu devo usar o CEP porque é uma metodologia para prevenção de defeitos. Durante muito tempo, o controle de qualidade tinha ênfase no produto, o foco era baseado em tomar decisões após o fato, ou seja, era reativo, e após a produção havia a inspeção e a decisão de que se a peça estava dentro ou fora da especificação. Hoje o foco deve ser mais um processo em si, ou seja, deve ser mais a prevenção. E por que usar cartas de controle? É outra boa questão, né? O objetivo é ter uma ferramenta estatística visual que ajude a estudar a variação do processo. É uma ferramenta que nos ajuda a determinar se a variação do nosso processo é devido a causas comuns ou causas especiais, como foi mostrado ali. Uma ferramenta que nos ajuda a determinar se está na hora de agir, e uma ferramenta que consiga detectar se um erro é comum, um erro comum é não sabermos a hora de alterar, é um erro comum não sabermos a hora de alterar o processo. Uma carta de controle indica quando essa hora chegou, como melhorar o processo. Então, nós temos aqui, como é que eu faço a seleção de cartas de processo? Nós temos dois tipos de carta de processo, né? Uma carta que é para variáveis e uma carta para atributo. Então, nós vamos tratar nesse vídeo somente das cartas variáveis, que vai direto no assunto que você precisa para resolver o segundo portfólio. Uma carta de variável, ela é uma carta que você vai usar quando você tem dimensões que você consegue medir com algum instrumento de medição. Ou seja, você não vai usar gabarito, você não vai usar nenhum tipo de padrão para fazer comparações, você vai medir diretamente. Micrômetro, parquímetro, algum aparelho eletrônico, alguma coisa que você vai obter a medida direta. Nesse tipo de carta, você vai considerar a seguinte questão: é alto ou baixo o volume das aferições ou dos produtos que você pretende controlar? Se for baixo, você pode usar uma carta de variáveis com valores individuais ou amplitude móvel. Se for alto, é melhor usar uma carta de X barra de amplitude ou X barra de padrão. Para as cartas de atributo, o raciocínio é um pouco diferente. O tamanho do lote é constante? Se for sim, você vai usar defeito, uma carta para defeito ou defeituosa, que é uma carta C ou MP. E se não for constante, você vai usar uma carta P ou uma carta U, que são cartas para porcentagem de defeituosos. Muito bem. Nosso caso aqui, as cartas de controles de variáveis, nós temos o tamanho, frequência e número de amostras. Eu já tinha dado um exemplo prévio da medida da altura dos alunos da sala, uma amostra com 5 elementos. Coletar os dados e lançar no gráfico. Calcular a média X barra e a amplitude R barra. Selecionar as escalas para a carta de controle, marcar as médias na carta de controle, calcular os limites de controle, interpretar a estabilidade do processo e a capabilidade do processo. Essas são equações que nós usamos para fazer o cálculo do limite de controle, né? Então, se você quer um cálculo do limite de controle superior, você tem aqui para a carta de X barra, né? Você tem a média das médias mais A2 vezes a média das amplitudes. E no caso da carta de amplitude, você tem, para o limite superior, você tem B4 que multiplica a amplitude média. No caso do limite inferior, você tem a mesma fórmula, só que muda o sinal, né? O limite inferior, então, de X barra vai ser X barra barra menos A2 vezes R barra, né? E o limite inferior vai ser B3 vezes
R bar. Existe uma fórmula aqui também que é importante, que é quando você calcula, mas isso não vai entrar agora, tá? Quando você calcula baseado em desvio padrão, você tem essa fórmula aqui, que é R barra sobre D2. Esses números A2, D2, D3, D4 são números tabelados, né? Nós temos uma tabela aqui que eu vou te mostrar. Então, essa tabela, normalmente, ela mostra o seguinte. A sua amostra, normalmente, vai ter 5 elementos. Então, ó, o A2 para 5 elementos é 0,577. O D2, 2,326. O D3 não existe, como se fosse zero. E o D4 é 2,114. Então, normalmente você pode pegar a quantidade de elementos qualquer, uma quantidade de elementos qualquer na amostra, mas normalmente se trabalha com 5 elementos. Mas aqui está, 2, 3, 4, 5, tá os valores de A2 e de D2, D3 e D4, que são os fatores usados nas cartas de variáveis. Então, você deve lembrar-se que, para calcular, por exemplo, o limite superior, você somou o A2 vezes R barra sobre D2. Olha o D2 aqui, é um número tabelado. Também, D2, ó, sendo 5 elementos, você vai pegar o R barra, que é fácil de calcular, você só tem que amplitude e dividir por esse número tabelado. Muito bem. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de como que se faz o que ele está sugerindo. As características são coletadas em amostras e podem consistir em uma ou mais peças. Em geral, uma amostra maior facilita a detecção de mudanças pequenas no processo. Nós temos aqui um exemplo onde você vê os valores coletados. Aqui tem também o x barra, a média, e você tem a amplitude. Então, nós temos aqui uma carta de amplitude ali em cima, mostrando o ponto sendo plotado aqui, ó. Tem a média das amplitudes que você vai tirar em função da quantidade de valores que você tiver aqui. E aqui está mostrando, ó, 1,40. É apenas um exemplo para reforçar um pouquinho do que a gente já tinha falado mais ou menos. Quando você faz, ou quando você plota uma carta de controle, é muito normal você ter aqui os pontos plotados. Então, existe um padrão para que você faça uma análise dentro de uma carta de controle. Se você tiver um ponto fora, ou seja, a regra número 1, pontos fora dos limites de controle. Por que isso ocorre? Ocorre devido à medição ou digitação, quebra de ferramenta, instrumento desregulado, o operador não consegue identificar a medição. Então, toda vez que cair um ponto, pode ser do lado superior ou do lado inferior, fora do limite de controle, que é essa barra escura forte aqui, isso foi calculado para um processo genérico aqui para o nosso exemplo, ponto caiu fora, então é uma causa especial. E o processo está fora de controle, normalmente. Um segundo caso é quando você tem 3 ou mais pontos de um lado da sua carta, principalmente quando você tem aqui, ó, tá, a linha amarelinha, que é a linha central ou a média, e você tem o primeiro signo aqui, né, esses primeiros, eu acho que nem seja o primeiro, acho que é o terceiro aqui. O terceiro deve ser essa faixa aqui, aqui é o segundo e aqui é o primeiro. Então você tem 3 pontos alinhados dentro de um limite que ele chama de limite de aviso, que é o 2 sigma. A causa disso pode ser a quebra da ferramenta ou um ajuste invocado da máquina. Pode acontecer isso aqui, ele chegar e começar a gerar pontos nessa região. Outro caso seria quando você tem 4 ou 5 pontos consecutivos fora dos limites do 1 sigma, ou seja, aqui no centro, tá vendo? A média, e dentro dessa faixinha aqui, do 1 sigma, você tem 4 ou 5 pontos. Isso pode ser um novo método, uma nova máquina,
qualidade, o lote, assim por diante, série de justificativas para que isso ocorra. Você tem também uma questão que é a seguinte: 7 pontos ou mais consecutivos do mesmo lado da linha central, ou seja, do lado de cima ou do lado de baixo, tanto faz. Qual a possível causa disso? Eu leio apenas uma: mudança no ajuste da máquina, processo, material e assim por diante. Por que, uma boa pergunta de prova, né? Por que 7 pontos são considerados causa especial e o processo está fora do controle? 7 pontos ou mais. É considerado causa especial pelo seguinte: quando você tem o primeiro ponto ocorrendo do lado de cima ou do lado de baixo, você tem 50% de probabilidade desse ponto estar do lado de cima ou do lado de baixo. O segundo ponto que estiver alinhado com esse primeiro, do lado de cima ou do lado de baixo, significa que ele quebra os 50% em mais 50%. 50% de 50%. Por quê? Porque ele está alinhado com outro. Então, nós teríamos 25%. Matematicamente, esse segundo ponto, memorize bem, foque bem no número 2, mentalize o número 2, porque é o segundo ponto alinhado com um que era o primeiro. Né? Então, você tem o segundo ponto, o número 2, o ponto número 2, é como se você fizesse uma matemática da seguinte forma: 1 dividido por 2 elevado a n. No caso, o n agora é 2, então você tem 1 dividido por 2 elevado a 2, que é 4. Então, 1 dividido por 4 dá 25%. E essa estatística ocorre, então, para os outros pontos. Se eu tiver 5 pontos alinhados, vão ser 1 dividido por 2 elevado a quinta. Então, vai dar aí quanto? 32. 2, 2, 2, 3, vai dar 8, 16 se for 4 e 32 se for 5. Ou seja, a possibilidade de ocorrer 7 pontos alinhados é muito pequena, porque é 2 elevado a sétima, 1 dividido por 2 elevado a sétima. Se for 9, 1 dividido por 2 elevado a nona. E assim por diante. Por isso é uma causa especial. Gera uma causa especial. Né? Muito bem. E, por fim, nós temos aqui 6 ou mais pontos consecutivos, crescendo ou decrescendo. Eles estão crescendo. Poderia ter acentuado um pouquinho mais essa curva aí, para ele ficar bem crescente ou bem decrescente, que é um fenômeno, né, que nós chamamos de tendência. Existe uma tendência, né, de crescimento, ou seja, você analisando um índice de tendência, o próximo ponto, dependendo de como fosse, ele espirraria fora da carta do controle, né, do índice ou do período de controle. Os motivos disso podem ser desgaste da ferramenta, gradual desgaste do equipamento, assim por diante. Quanto a cartas de controle, existe também uma forma de você fazer o cálculo de uma coisa chamada capabilidade do processo. Essa capabilidade, digamos que ela se divide em duas. Uma que chama capacidade geral e outra que chama capabilidade efetiva. Vamos imaginar que você tem um alvo, você pode atirar flechas nesse alvo e acertar a mosca. Isso seria uma capacidade acima de 2. Mas você pode se distanciar da mosca, vamos supor, para o lado direito, e concentrar um número grande de flechas naquela região. Se isso ocorrer, você tem uma questão que é bem interessante, que é assim, né? No geral, você pode ter um índice favorável, mas no detalhamento, ou seja, no efetivo, o seu número pode não ser tão bom. Vamos pegar um exemplo para a gente ver aqui como isso funciona. Você tem, no caso, uma dimensão que é de 9 milímetros, com mais ou menos 5 décimos de tolerância. A média do processo é diferente, sempre diferente da média especificada, né?
Então, a média do processo é 8,80. A altura, a amplitude média, 0,33. E o tamanho da amostra, 5. Então, vamos lá. Se eu fosse calcular CP. CP, então, é a tolerância total, a tolerância cheia. Eu pego o maior número, 9,5, porque é 9 mais 5 décimos, e 9 menos 5 décimos dá 8,5, ou seja, a tolerância, se eu pegar a tolerância mais ou menos aqui, se eu somar 1.000, eu tenho um valor, se eu tirar 1.000, eu tenho outro valor. E a diferença é de 1 milímetro. 6 vezes a amplitude dividido por aquele valor que é B2. Que é, lembra, não sei se você se lembra, quando eu falei, apontei o 5, eu falei, o valor de parâmetro usado para B2 é esse valor aqui, 2,326. Fazendo esse cálculo, você acha 1,17. Está acima de 1. Mas eu preciso saber para qual lado, porque você pode ter concentrado o número de flechas do lado esquerdo inferior do seu gráfico, do seu alvo. Então, o que acontece aqui? Ele está dizendo, no geral, você acertou o alvo, mas você saiu muito fora da meta, ou está dentro da meta, sei lá. Então, ele vai achar o valor mínimo entre o valor que você tem para o CPK, né, o valor que você tem aqui, ou seja, 8,80 menos 8,50, e 9,50 menos 8,80. Muito bem. Então, nós temos aqui uma diferença de 0,7, que é o valor mínimo. Temos dois valores, 0,7 e 1,64. O valor menor é 0,7. Então, esse 0,7 indica que o processo não está sob controle, está fora de controle. Então, vamos ver aqui. Ó. É isso aí. Muito bem.
Bom, então nós podemos ver o seguinte. Como que eu entendo os índices? Se o índice CP, isso é CP ou CPK, tá? Porque depois você vai fazer análise individual, detalhada, para o efetivo, né? Se o CP é menor que 1, a probabilidade do processo é inadequada à tolerância exigida. Então, você tem que fazer uma peça com especificação e aquela máquina ou aquele processo não consegue fazer. Se ele estiver entre 1 e 1,33, então é porque esse processo você vai ter que ficar de olho, né? Você vai ter que ficar observando esse processo. A probabilidade do processo está em torno da diferença entre as especificações. E se for maior que 1,33, ou seja, 1,4, 1,5, 1,33, um pouco mais que 1,33, a capacidade do processo é adequada à tolerância exigida. Esta 30% de folga na tolerância, né? Muito bem. Então, a sua máquina consegue fazer aquela especificação, aquela tolerância. É para isso que é usado o CEP. Esse número 1,33, ele é um número padronizado aí por territórios internacionais. Bom, só voltando então aqui para a gente poder lembrar o que você tem que fazer rapidamente. Nós temos aqui um conjunto de números. Nós temos aqui um conjunto de números. Você recebeu lá um conjunto de números. Você vai separar sequencialmente aqueles números em blocos de 5 valores, ou de 4, ou de 3, aí você que vai ver, né? Eu não sei o que eu pedi lá, se é 4 ou 3. Então, você tem uma amostra com 5 elementos, no caso desse exemplo aqui, onde é tirada uma média. Uma média. Você pode jogar tudo isso no Excel que ele vai fazer. E você tem, então, todo o conjunto de números, onde foi tirado várias médias aqui. Essas são as médias. Depois foi tirada uma média de todas essas médias aqui, que é a média das médias. Depois foi calculada uma diferença entre o maior e o menor, para cada um desse conjunto de amostras. Obtida todas as amplitudes, aí foi calculada a média das amplitudes. Então, esses dois valores aqui são importantes. Ó. Esse valor 0,014, para você calcular o limite superior, como é que você faz? Para 5 amostras. Multiplica por D4. Depois, o inferior multiplica por D3. Esse valorzinho aqui. No caso da variável, né? Agora, a carta de x barra, você vai pegar o x barra barra, que é esse valor, 1,07. Ou 704, se você quiser pegar, tanto faz. E você vai somar a 2, que é quem? 0,577 vezes a amplitude. Quem é a amplitude? Esse cara aqui. Então, calcula já de vez. A2 é 50, quase 60% desse valor. 60% desse valor mais essa média. Ou 60% desse valor, a média menos isso aí, né? Que é a média x barra barra, menos A2 vezes. E é assim que a gente calcula o limite superior e inferior. Depois você joga isso tudo num gráfico, colocando para o gráfico de x barra barra, o gráfico de x barra, não dizendo, o x barra, que é esse valor em preto aqui, cada um desses aqui. E no gráfico das amplitudes, as amplitudes, que são essas daqui. Basicamente é isso que você tem que fazer no segundo portfólio, com aqueles números que foram dados. Ó.
Muito obrigado pela sua atenção.